Debate-Papo do Multiplicidade. É um evento realizado, organizado pelo Espaço Multiplicidade, através da parceria com a CESPRO e com a J. Fleury Imóveis. Eu sou Cristiane Pereira, gestora do Espaço Multiplicidade, vice-presidente de transformação digital e fomento a startups da CESPRO. Nós queríamos dar boas-vindas a todos que estão aqui presentes, quem estiver online, e agradecer pela parceria aqui da J. Fleury Imóveis, que é uma parceira do Multiplicidade e que realiza projetos em parceria com Multiplicidade focado em imóveis para cidades inteligentes, ou seja, mobília de cidades, né? A gente tem também uma parceria com a CESPRO, que é a associação que congrega as empresas de tecnologia da informação do Distrito Federal, e tem a Federação Nacional. Nós temos mais de 1.200 empresas associadas à CESPRO, e a CESPRO é uma dessas nossas parceiras aqui na realização do Debate-Papo. O objetivo do Debate-Papo é a gente falar sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia, e apenas isso. A gente quer trazer o ecossistema de inovação para poder conversar com os candidatos e pré-candidatos a deputado distrital e federal do Distrito Federal e entender que a nossa matriz econômica, que é a matriz econômica de tecnologia e inovação, pode trazer um maior desenvolvimento para a nossa cidade. Então, acho que o principal objetivo é esse, né? A gente falar quais são os nossos desejos, como é que eles também vão se posicionar em relação à pauta que a gente respeita, né? Que é, de novo, empreendedorismo, tecnologia e inovação. Eu queria chamar aqui o Paulo Foina, ele vai ser o mediador do nosso encontro. Paulo Foina é o presidente da BIPT, que é a Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e de Inovação. Eu vou estar acompanhando vocês ali, ao vivo, através do Instagram do Espaço Multiplicidade, e depois subiremos no YouTube do Espaço Multiplicidade esse encontro. E, Paulo Foina, muito obrigada por ter aceito participar, né, como mediador. Eu acho que é muito importante a presença das lideranças do ecossistema de inovação do DF dentro desses encontros, até porque a gente consegue compartilhar os nossos anseios, as nossas necessidades, e mostra aos candidatos e aos futuros legisladores, né, como é que a gente enxerga esse mercado e como é que a gente pode também apoiar o mercado. Acho que é isso. Eu vou pedir licença para sair aqui do palco, vou passar a palavra aqui para o Paulo Foina, e mais uma vez queria agradecer a J. Fleury Imóveis por estar nos cedendo o espaço, por ser parceira dessa iniciativa e por ter a parceria junto ao Espaço Multiplicidade. Obrigada em nome do Juliano e do Paulo, que está aqui presente. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Cris, muito obrigado pela oportunidade. Como a Cris falou, sou presidente da BIPT, a Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, que congrega grandes institutos brasileiros de pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Tem Embrapa, Fiocruz, CET, CEL, CELTA, Eldorado, César, etc. Vários grandes institutos. Então, inovação, tecnologia é algo que nos é muito caro, aqui em Brasília principalmente. Então, sem mais delongas, eu já vou chamar os nossos participantes, os nossos candidatos que vão participar com a gente. Nós já fizemos o sorteio da ordem, por coincidência, mulheres primeiro. Então, Tainara Mello, por favor, Tainara, venha para cá, senta aqui do nosso lado. A Tainara tem, eu não vou falar a idade, sacanagem, vai que eu vou colocar a idade. É graduada em Biotecnologia pela UNB, possui MBA em Gestão Pública pelo DF, Unixul, com 10 anos em movimentos comunitários e sociais, foi diretora da UNE, fundadora da Teia Solidária e cofundadora do movimento Acredito no DF. Com 7 anos de experiência com participação social no poder público, passou pela Casa Civil do GDF em 2015, pela Secretaria de Segurança Pública do DF. Você prende a gente também ou não? Não, só mediação de conflito. Tá bom. E de 2019 a 2022 atuou como coordenadora da participação social de um mandato na Câmara Legislativa do DF. Foi candidata a deputada em 2018, obtendo 5.449 votos. Atualmente é liderança pública do RAPS 2022, líder 2022, do Instituto Vamos Juntas e colunista de opinião do Congresso em Foco. Ana, muito obrigado pela tua presença. Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouquinho, chamar os teus colegas de debate. Então agora
os mais velhos primeiros. Nosso colega, o Rodrigo Delmaso. Delmaso, por favor, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Acho que todo mundo já conhece. Quando alguém fala assim, ah, você é o fulano, eu já fico preocupado. Onde é que vem o nome? Então, o Rodrigo Delmaso é formado em gestão pública e pós-graduado em serviços sociais, tem como principal bandeira a defesa dos valores cristãos da família. Por meio de emenda parlamentar, apoia o projeto Vira a Vida, que é um projeto de intervenção social para resgate de jovens vítimas de abuso sexual. É autor da Lei 6.630, de 2020, que reconhece a atividade religiosa como essencial no Distrito Federal. Essa lei garantiu que as igrejas ficassem com as portas abertas durante a pandemia, dando apoio e assistência à comunidade. É autor da Lei 7.023, de 2021, que cria o complexo logístico de importação e exportação DEF. A lei visa atrair empresas do setor para aumentar a disponibilidade de vagas de emprego. No esporte, uma das principais vitórias é a autoria da Lei Pro Vôlei, número 7.141 de 2020, de 22, que incentiva a prática e fomenta o voleibol no DEF, além do incentivo a vários outros esportes. Dentre suas conquistas, conseguiu zerar o IPVA de veículos elétricos do DF. Pô, não sabia não, vou comprar um veículo elétrico. Criou o Plano Diretor de Cidades Inteligentes e apresentou o projeto de lei que permitirá o funcionamento 24 horas de todas as unidades básicas de saúde. Deputado, muito obrigado pela sua presença, participar aqui com a gente. E agora vamos para o mais novo. Então, agora gostaria de chamar o nosso colega João Renato. Por favor, João, bem-vindo ao time. Obrigado pela tua presença. O João Renato é advogado, mestre em políticas públicas e policial penal do Distrito Federal. Nossa, você é policial, cara? Nossa, agora eu gelei aqui. Através de propostas... Está seguro. Está ótimo. Através de propostas voltadas para a moralização da política e pautas bem definidas nas áreas de esporte, segurança pública e empreendedorismo. João tornou-se conhecido na cidade por defender que a máquina pública seja utilizada com foco em uma gestão inteligente, transformando a realidade social e erradicando a pobreza, através de capacitação profissional e de programas que sejam eficazes e incentivem a juventude em relação à educação, esporte e a sua formação como cidadão. Em 2022, João Renato se licenciou do cargo que ocupa na Polícia Penal para percorrer um caminho de muito trabalho em sua pré-candidatura a deputado distrital. Trabalha ativamente pelo fortalecimento dessa grande corrente do bem, lutando pelo desenvolvimento social, uso responsável do dinheiro público, equidade e liberdade pela moralização da política. Bem, Danara, Delmaso, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês já viram as regras, né? Nós vamos fazer uma primeira parte do debate, onde eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Para quem for responder tem 3 minutos, os outros demais que quiserem também complementar a resposta tem mais 2 minutos cada. Tá? Eu vou pedir só que eles se foquem no tema que é empreendedorismo, inovação e tecnologia. Tá bom? Então, ladies first, né? Então, vou começar pela pergunta da Tainara. Tainara, a área de ciência, a área de tecnologia, no DF em particular, o DF, não sei se vocês sabem, é o terceiro maior mercado de tecnologia do Brasil. Ele só perde para Rio São Paulo. Nós temos os maiores data centers do Brasil, estão aqui. Né? Banco do Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Exército, nós temos grandes data centers aqui. Então torna o Brasil um lugar muito legal para você desenvolver tecnologia. Mas tem um problema que não é só do Brasil, mas do Brasil tem pouca mulher nessa área. Como você vê, como é que vocês acham que a Câmara Legislativa poderia ajudar incentivando as mulheres a atuarem na área de tecnologia? Tem você imagina alguma forma de trazer mulher para essa área? Quando eu estudei tecnologia lá, no século passado, tinha meio a meio, metade das mulheres, metade dos alunos eram mulheres, né? Mas foi diminuindo com o tempo. Eu acho que vocês foram mais espertos que os homens, sabe? Saíram lá antes da gente. Então, o que você acha? É possível trazer mulheres para cá? Como é que a gente consegue aumentar a participação feminina numa área tão importante como a tecnologia? Boa noite a todos. Obrigada aos parceiros que estão aqui para debater hoje. Agradeço a pergunta. Eu acho que para a gente discutir mulheres no espaço da tecnologia, a gente tem que discutir mulheres em qualquer espaço da sociedade, porque isso se reproduz.
A baixa participação das mulheres, especificamente na tecnologia, tem a ver com a lógica em que as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho. Então a gente tem uma economia do cuidado que é destinada às mulheres e que nos colocam especificamente em algumas áreas, e isso dificulta a nossa participação em outros espaços de poder e outros espaços também no mercado de trabalho. Nós somos hoje no Brasil, do espaço de liderança na área de tecnologia, cerca de 20% só, segundo o gerenciamento de base de dados dos empregados e desempregados do país. E para a gente conseguir fazer um movimento de mulheres dentro do mercado da tecnologia, assim como fazer participação das mulheres em qualquer mercado, porque principalmente com a pandemia nós perdemos espaço no mercado de trabalho, então só aqui no Distrito Federal nós somos 64% da população desempregada. A gente precisa ter políticas afirmativas. Eu sempre costumo dizer que o roteiro da história ele não é definido de forma involuntária. Foram feitos movimentos políticos e movimentos de tomada de decisão para que existissem mais jovens ou menos jovens, mais mulheres ou menos mulheres em um espaço de poder, um espaço do mercado de trabalho, em qualquer área. Então a gente precisa fazer um movimento voluntário para isso. Primeiro, temos a possibilidade de construir subsídios fiscais para empresas que empreendam e que coloquem mulheres em espaços de liderança dentro do mercado tecnológico. Segundo, nós podemos criar programas locais que incentivem a participação das mulheres desde jovens, na época do ensino médio e do ensino técnico, para que essas mulheres tenham condição de serem inseridas dentro do mercado tecnológico. Terceiro, é possível também fazer uma reserva de vagas, seja no concurso público ou nos outros espaços, para que a gente tenha mulheres inseridas dentro dessas áreas. Então, o movimento de inserir mulheres no mercado de tecnologia e de inovação, ele precisa ser um exercício sistemático do poder público para corrigir uma distorção histórica que impediu que as mulheres adentrassem essa área por conta da demora delas no entrada no mercado de trabalho e uma série de outros posicionamentos. Acho que essa pergunta ela vem carregada de um debate muito interessante, que é não só as mulheres no mercado de trabalho dentro da área de tecnologia, mas de todas as outras formas. E também a gente pensar no empreender, né? Porque a gente falou de tecnologia, mas a gente tem que pensar no empreender. Então, qual é a viabilidade hoje de mulheres terem condições de empreender, sendo que nós temos hoje uma maioria massiva de mulheres que ainda são responsáveis pelas tarefas domésticas, que têm uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, sendo que nós não temos escola em período integral. Então, o Estado estar presente para desfazer essas distorções é o que pode viabilizar que a inserção das mulheres no mercado de trabalho seja tão efetiva quanto a dos homens. Obrigado, Ana. Deputado, se o senhor quiser complementar, João também, se você quiser, por favor, fique à vontade. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Né? 2 minutos, tá? 2 minutos. Falar em relação ao que a Câmara Legislativa tem feito, na realidade já fez, sobre programas, né? Eu particularmente investi R$2 milhões por meio de emenda parlamentar num programa que é realizado pela Fundação Assis Chateaubriand, chamado Todas Elas. Esse programa ele é destinado para mulheres que sofreram violência doméstica e o grande objetivo é você fazer a reinserção desta mulher que sofreu violência doméstica, não só no mercado de trabalho, mas na nova realidade econômica. Na primeira edição de Todas Elas foram atendidas mais de 2.000 mulheres, isso no ano de 2021. E no ano de 2022, mais 2.000 mulheres que também foram vítimas de violência já estão sendo atendidas por esse programa. Existe um projeto de lei de minha autoria, também que está em tramitação na Câmara Legislativa, que cria a política distrital de incentivo ao empreendedorismo da mulher. E dentro dessas diretrizes, dentro das diretrizes da política distrital de incentivo ao empreendedorismo da mulher, está lá o acesso ao microcrédito. O Distrito Federal tem um fundo chamado FUNGE, Fundo de Geração de Emprego e Renda. Eu, quando fui secretário de Trabalho, nós criamos o Banco do Povo. E o Banco do Povo atendia, na realidade, o micro, até chama o nano empreendedor. E a ideia deste projeto de lei, que é o que cria a mulher empreendedora, vamos dizer assim, é que as mulheres possam ter acesso a esse microcrédito de uma forma paritária como os homens têm acesso. Então, aquilo que a Câmara, que nós podemos fazer, vamos dizer assim, é legislar, fiscalizar e dotar o orçamento. A Câmara, neste caso, já tem atuado nessa temática. Obrigado. João, como é que você vê o assunto? Você acha que dá para incentivar a presença de mulher na tecnologia? Como é que você faria isso? Com certeza. Oi?
sei se está gravando. Está gravando? Porque não está dando retorno aí. Vamos lá. Isso. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer o convite por estar aqui hoje. É importante ressaltar isso, que esses debates, eles acrescentam para a democracia. A gente parabeniza a iniciativa. Nós estamos num meio político hoje que o debate político está resumido em pessoas e não ideias. Nós estamos perdendo a capacidade de dialogar, de debater, e isso vai trazendo uma fragilidade da democracia, das instituições e do cargo importante que é o cargo de deputado. Hoje estou aqui ao lado de pessoas ilustres, uma pauta digna, né? Inovação, tecnologia, empreendedorismo, e a gente vê que isso não se resume a um certo perfil ideológico. Temos a esquerda, direita, aqui o centro-direita, para debater esse assunto que é muito caro e importante para o DF, e a gente precisa direcionar os esforços para desenvolver a tecnologia aqui no DF. Sobre a pergunta, eu, complementando o que os nossos colegas aqui falou, acredito sim, é necessário a gente trazer mais mulheres para esse mercado, como foi dito, tem mais homens nesse mercado. Eu trabalhei na Câmara Legislativa junto com a deputada Júlia Luci, procuradora da mulher, e lá fizemos um trabalho importante, voltado para incluir a mulher no mercado de trabalho, e acrescentando, né, o que já foi dito, um fator que eu acho primordial, que é o empoderamento, que é mostrar para a mulher que ela atua onde ela quiser. E desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo a inovação, desenvolvendo o empreendedorismo, a gente mostra que a mulher pode atuar nessa área. Muito obrigado. Acho que as mulheres agradecem a resposta de vocês, porque eu acho que é importante. A mulher na área de tecnologia, de empreendedorismo, inovação, tem uma visão diferente do homem. As mulheres têm um mindset diferente, que dá soluções geniais que a gente não pensa. Então, bem-vindo ao time, né, e as mulheres agradecem. Deputado Damasio, recentemente não, dentro do atual governo, foi aprovado, né, foi regulamentado o Fundo de Ciência e Tecnologia. Só que esse fundo, quando chega no final do ano, como todos os outros fundos, o dinheiro volta para o orçamento. Então ele deixa de ser um fundo, né, porque não consegue passar o saldo do fundo de um ano para o outro, que volta para o cofre público por um decreto do governador. Isso faz com que projetos de longa duração, são projetos interessantes de ciência e tecnologia, são projetos longos, né? A gente viu o exemplo do Laboratório Sirius, o acelerador de partículas que nós temos em Campinas, demorou 15 anos para ser construído, e hoje é um dos maiores do mundo. Então, projetos importantes de ciência e tecnologia, o projeto do KC-390, que é o avião da Embraer, demorou 6 anos para ficar pronto. Então, projetos importantes são projetos de longo prazo. Como é que o senhor vê a atuação da Câmara Legislativa para reverter isso? São duas coisas, 2 pontos importantes para o orçamento. Primeiro é restabelecer os 2% que a área tinha do orçamento do DF, que acabou se perdendo, cortou para 0,5%, voltou para 0,5%, foi para 2%. É uma loucura essa, vai e vem. E a segunda é isso, como é que nós podemos fazer para que o dinheiro dos fundos, não só do Fundo de Ciência e Tecnologia, mas do Fundo de Cultura também, não volte no final do ano para o cofre do governo, fique no fundo para promover projetos de longo prazo. Então, 3 minutos. Vamos lá. Na verdade, fazer uma explicação um pouco técnica em relação a isso. O que volta, em tese, para o Tesouro é o orçamento do Tesouro. Aquilo que é específico de arrecadação do fundo não volta e vira superávit. Vou dar um exemplo. O fundo que financia a ciência e tecnologia é a FAP, certo? No ano passado, a FAP tinha um orçamento, se não me engano, de 230 milhões de reais. O que voltou para o fundo, o que voltou, na realidade, para o Tesouro foi 80 milhões de reais. O restante virou superávit, certo? Então, todo ano se apura superávit do Fundo de Apoio e Pesquisa aqui no Distrito Federal, que a gente chama de fonte de arrecadação própria. Fonte de arrecadação própria não volta para o Tesouro. O que volta é só aquilo
que o Distrito Federal pega com base nas suas arrecadações dos seus impostos e coloca para a manutenção do fundo. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a dificuldade hoje, na minha visão? Não é nem a questão orçamentária e não é nem a questão financeira, que dinheiro tem. Na minha visão, o que falta é estrutura na Fundação de Apoio e Pesquisa, certo? Na FAP, para que possa dar agilidade no desenvolvimento e na publicação de editais, certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa averiguar. É necessário dotar a FAP de servidores efetivos, especializados, tá certo? Que possam dar agilidade na publicação dos editais, não só publicar o edital, mas analisar os projetos que são apresentados com base nos editais que são publicados. Então esse é o primeiro problema estrutural, que na minha visão é muito pior do que a questão orçamentária. Porque a nossa lei orgânica ela já garante o 0,5%, certo? Que é o 0,5% da arrecadação do Distrito Federal, já vai para o Fundo de Apoio e Pesquisa. E outras fontes, não só isso, mas outras fontes de arrecadação que são colocadas no fundo, essas não voltam. Então isso é bem claro. Tem segundo ponto que é importante a gente avaliar. Nós temos hoje, por exemplo, uma empresa pública, que é o Biotic, que poderia muito bem utilizar recursos da FAP para desenvolver projetos de inovação. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que ainda o Biotic não tem o seu estatuto totalmente aprovado para que possa apresentar uma demanda direta à Fundação de Apoio e Pesquisa para financiar os projetos voltados à área de inovação. Então, na minha visão, o que falta hoje é que o governo diminua a burocracia para executar esses recursos que são destinados para inovação, fomento à ciência e tecnologia. Que é muito burocrático você conseguir, por exemplo, aprovar um projeto lá e conseguir executar. Obrigado, deputado. Tem que gostaria de complementar alguma coisa? Hoje não é o que acontece na FAP. Hoje na FAP você tem apenas 22% do quadro que é realmente de servidores públicos. E a gente tem uma grande, altíssima indicação, tanto do quadro diretor como da presidência, que hoje é até do Republicanos, é indicação política, que faz com que se mexa no qual é o grande objetivo da FAP. E com essa indicação, tanto do quadro diretor como também do que você tem nas outras camadas, influencia diretamente na continuidade dos programas que são voltados para a pesquisa. Então acho que é muito importante a gente ressaltar isso, porque passa pela gente garantir um quadro técnico que seja realmente um quadro focado no desenvolvimento e na continuidade, independente do governo e independente de qual seja o processo político que a cidade está vivendo. Então acho que esse é um bom ponto. Não sei se eu tenho mais tempo aqui. Não, vai ter 5 segundos aí. E o segundo ponto que eu acho que a gente precisa apresentar é a descentralização do recurso da FAP. Porque a gente fala muito sobre empreendedorismo e a gente fala muito sobre a necessidade de investimento de tecnologia e inovação, mas tecnologia, inovação e empreendedorismo não podem ser uma prática elitizada, porque a partir do momento que a gente tem dificuldade de conseguir disseminar essas metodologias para a periferia do Distrito Federal, a gente tem dificuldade de utilizar esses recursos como forma a ascender socialmente todos os grupos sociais. Então acho que é muito importante a gente ter dentro da FAP um olhar descentralizado para garantir que programas de inovação e de tecnologia sejam feitos de forma descentralizada pelo DF. Obrigado, Tainara. Só complementando o que a Tainara falou, a Multiplicidade, apoiando o Colégio, fez um trabalho muito interessante de hackathon. O próprio deputado participou de um dos julgamentos finais, onde nós identificamos ideias geniais, simples, que não precisam de grandes tecnologias, mas que nasceram na base da sociedade, de cada região administrativa, que poderia muito bem ser implementado rapidamente pelo governo, sem grandes investimentos, sem grandes despesas, até com parcerias públicos-privadas. João, o que você acha dessa provocação nossa? Exatamente. Complementando, né, o senhor falou, Paulo, o que falta é interesse. Falta, com pequenas ações simples, o resultado chega na ponta e a gente consegue utilizar a FAP de uma melhor maneira. O que eu percebo e o que me fez entrar na política é que hoje a nossa política no DF ela é voltada para cumprir interesses eleitoreiros. Então passa os anos, as pessoas que estão com cargo, elas começam a atender demandas direcionadas e esquecem de fazer gestão.
A Biotic está parada do jeito que está até hoje por pequenos ajustes que dariam para ser trabalhadas se tivesse um olhar de gestão. Tudo fica parado, é aquela velha frase, criando dificuldades para vender facilidade. A gente sabe que existem alguns interesses que atrapalham o desenvolvimento do DF e a gente precisa trabalhar, colocar pessoas ali que têm essa visão mais ampla, pensando à frente, e não só no seu próximo ano eleitoral e na competição eleitoral. O que eu vejo é que Brasília ela é moldada de ciclos e esses ciclos atrasam o nosso desenvolvimento. A gente precisa fazer uma política pública de longo prazo, ainda mais para a tecnologia, igual foi dito aqui, que é necessário ter esse cuidado de políticas públicas de longo prazo para o desenvolvimento e colocar lá pessoas que não têm apego ao poder, que são pessoas que são focadas em sim desenvolver a FAP e a Biotic, que é o que nós temos hoje em dia na prática. Obrigado, João. Vou aproveitar que você está com o microfone quente aí, agora é a tua vez. Você é formado em políticas públicas, né? Hoje, uma tendência mundial é o governo eletrônico, o e-gov. Né? Nós temos aí um problema tecnológico. Se cada secretaria, cada departamento do governo criar o seu aplicativo, não vai ter memória no meu celular para caber todos. Né? Então, nós precisamos ter alguma forma de ter uma interface do cidadão com o governo de maneira mais eficiente. Como é que você vê a tua atuação, a atuação da Câmara, para tornar o governo mais eletrônico? Vamos lá. O primeiro que falta, repito, falta gestão. Vamos lá, falta gestão. Hoje, as secretarias, cada uma anda de uma maneira única. Elas não têm uma interligação entre elas. Eu trabalhei na SEAP e senti essa gestão isolada. Não percebi uma conectividade entre as secretarias. Acho que com esse olhar de cima, de gestão, a gente conseguiria fazer esse conselho, né, de governo para que todos os serviços prestados pelo GDF tenham um único canal. E aí a gente poderia pensar nesse aplicativo único. Mas antes disso a gente precisa mudar esse olhar de gerir o governo. Eu brinco, ultimamente pergunto às pessoas há quanto tempo você ficou na fila de um banco esperando para ser atendido. Eu já não me lembro mais. A tecnologia chegou, o governo ainda não está utilizando essas tecnologias a favor da população. A gente precisa ter essa internet das coisas na esfera pública. Eu sinto que hoje, tudo que você for fazer na internet, você tem dor de cabeça na esfera pública. O site não funciona, você não consegue, e aí você tem que ir lá na secretaria para as coisas fluírem. Foi assim quando eu precisei da Secretaria de Esportes, foi assim quando você vai transferir um carro, você não consegue acessar o site do Detran, e isso falta vontade política de fazer um governo eletrônico. Hoje temos cidades inteligentes aí espalhadas no Brasil e a capital do Brasil atrasada. Eu trabalho alguns aplicativos nessa minha caminhada de políticas públicas. A gente está implementando alguns condomínios de Jardim Botânico. Vou até fazer um merchan aqui, o aplicativo chama Spoilet, que a gente está mapeando os itens do patrimônio e colocando sensor para avaliar eficiência de cada item dos condomínios, pensando já na esfera pública, para a gente conseguir colocar mais eficiência no patrimônio público, e dali você abre chamado para a gestão do condomínio, para trocar lâmpada, consertar um buraco ou algo do tipo. Isso pode ser implementado aqui no DF. Por exemplo, se a gente colocar sensores em estacionamento do setor comercial sul ali, por exemplo, seria um tipo de cidade inteligente que está faltando em Brasília caminhar nesse lado, para esse rumo. Obrigado, João. Deputado, quer dar uma
falar um pouquinho, 2 minutos sobre esse assunto? Quero. Bem, o papel da Câmara Legislativa é legislar, fiscalizar e garantir o orçamento. Então, a Câmara já aprovou, nós somos a segunda cidade do país que temos um plano diretor de cidades inteligentes. E aqui eu quero falar um pouco das conquistas que nós fizemos na Câmara, porque quando nós assumimos a vice-presidência da Câmara, nós pegamos a Câmara Legislativa no século XIX, onde, por exemplo, a chamada dos deputados era numa folha de papel, onde o parlamentar, que era secretário, ficava chamando o nome do deputado e o deputado gritava da sua cadeira como é que iria se votar. Nós colocamos o painel eletrônico. No momento da pandemia, nós conseguimos estruturar toda a Câmara Legislativa. Nós somos a primeira casa legislativa do país, certo, a fazer sessão remota, inclusive na frente do Senado. Nós fizemos sessão remota com votação eletrônica, remotamente falando, ou seja, a casa não parou durante a pandemia em momento algum. Ou seja, a pandemia foi decretada dia 18 de março. No dia 20 de março, nós já estávamos com sessão totalmente online, garantindo todos os acessos lá. Outra coisa também, que é a proximidade da Câmara Legislativa com o cidadão. Nós lançamos 2 aplicativos, um chamado Agora é Lei. Esse aplicativo, qualquer cidadão do Distrito Federal pode ter acesso a todas as mais de 7.000 leis que existem no Distrito Federal na palma da sua mão, e o CLDF Online, que é onde a pessoa pode acompanhar toda a tramitação de qualquer projeto de lei que esteja na Câmara Legislativa. Em relação aos produtos do governo, nosso papel é fiscalizar. A Câmara Legislativa, junto com a Controladoria Geral do Distrito Federal, nós lançamos um pacote onde o próprio governo lançou o IGDF, que alguns serviços do governo já estão colocados lá. E outro serviço recentemente lançado, que foi uma sugestão nossa, inclusive está tramitando um projeto na Câmara Legislativa de minha autoria que regulamenta isso, que é a telemedicina, voltada para a área pública. Isso foi lançado agora por uma portaria da Secretaria de Saúde, e, para finalizar, tem um projeto nosso que regulamenta isso no Distrito Federal. Obrigado, deputado. Estamos bons que todo mundo está respeitando. Eu agradeço a você não posso acreditar. Estamos sendo pontuais. Parabéns. Vou começar o meu tempo também. Eu acho que quando a gente fala sobre governo digital, a gente tem que pensar em 2 ângulos. A gente está falando de 2 coisas. Uma coisa é o processo interno, burocrático e administrativo de um governo, que para facilitar os serviços internos, os trâmites e o diálogo entre secretarias, ou então entre poderes, precisa funcionar de forma efetiva. Para isso a gente precisa construir um sistema que nós já temos hoje, inclusive, que há poucos anos atrás nós não tínhamos, que a gente não tinha sequer um C, né, para fazer a gestão da documentação. Então essa é uma discussão que é uma discussão importante, porque a gente está falando sobre redução de gastos públicos, a gente está falando sobre redução da burocracia, centralização das informações e distribuição melhor dessas informações internas. Por outro lado, a gente tem que falar sobre a disponibilização do serviço de forma digital. E aí existe uma complexidade que a gente precisa debater. A quem o governo digital serve? Porque para um governo ser digital de verdade, ele precisa garantir a acessibilidade para toda a população. E quando a gente chega em regiões do Distrito Federal que hoje não existe internet, ou que o serviço é muito caro, ou que as pessoas têm planos de dados de forma restrita, não adianta a gente conseguir garantir através da DEAN um boletim online para a gente fazer uma denúncia de violência doméstica, se quem vai fazer a denúncia de violência doméstica não tem condição de acessar a internet. Então a gente precisa ter uma visão do ponto de vista orçamentário, de fiscalização do executivo e de articulação entre as secretarias e entre o setor privado e o setor público, para a gente garantir que esses serviços digitais, eles realmente cheguem a quem necessita. Então, acho que quando a gente discute aí sobre governo digital, a gente tem que ter 2 ângulos, que é o processo interno e o processo externo desse serviço. Obrigado, Fernanda. Bem, gente, nós terminamos o primeiro bloco e vamos partir já para o segundo, nós estamos com um tempo curto. No segundo bloco, cada um de vocês vai fazer pergunta para os demais, pode fazer para um em particular ou para os outros dois. Quem faz a pergunta tem 2 minutos para perguntar, quem responde 3 minutos, se for para os dois, cada um tem 2 minutos só. Tá legal? E se houver réplica, tem 2 minutos só de réplica, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês se focarem no tema empreendedorismo, inovação e tecnologia. A gente não devagar, porque agora o assunto começa a ficar quente. Então, a gente não perdeu o foco, tá bom? Então, respeitando a ordem de votação, ladies first. Tainara, você faça a primeira pergunta. Você pode dirigir para um dos dois ou para os dois, você escolhe. Se for dirigir para um deles, quem responder tem 3 minutos para responder, o outro pode completar depois. Perfeito. Eu vou direcionar para o Delmácio, porque eu acho que a gente vai trazer até uma experiência legal
de mandato. Vai ser uma pergunta super curta, não precisa de 2 minutos. Basicamente como a gente consegue levar a tecnologia e fazer infraestrutura e acesso nos desertos digitais de Brasília, e o que já foi feito, acho que no seu mandato e na última legislatura da CNDF, para trabalhar isso. Porque reduzir a pergunta para dar mais tempo das respostas. Não, Né? ele continua com 3 minutos. Não vai dar tempo, não vai mudar. Ótimo. Tainara, obrigado pela pergunta. A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma das atribuições do Poder Legislativo é fiscalizar. E aí uma coisa que é interessante. A gente vai fiscalizar, por exemplo, a execução orçamentária voltada à área de ciência e tecnologia. No governo passado, pelo governo do Rodrigo Lindenberg, que é uma pessoa ligada à ciência e tecnologia, ele extinguiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia e vinculou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, isso foi, na minha visão, um grande retrocesso para a parte da inovação aqui no Distrito Federal, que, inclusive, dificultou a universalização do acesso à internet. Certo? O governo libanês recriou a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que implantou o primeiro programa, que é o Wi-Fi Social. Esse Wi-Fi Social são colocados em todas as áreas públicas do Distrito Federal, sem um centavo de dinheiro público, com a parceria feita com a iniciativa privada para atender a população do DF. Claro que precisa expandir. Então, do ponto de vista de infraestrutura, o que é importante? A garantia de recursos para que o Distrito Federal possa garantir às empresas privadas que façam essa estrutura. E aí o que é interessante é que a Câmara Legislativa fez seu papel sendo a primeira cidade do país a aprovar uma legislação para receber a tecnologia 5G. Tanto que Brasília foi a primeira cidade a receber a tecnologia 5G. Segundo ponto, é importante que se garanta a universalização do acesso à internet. E o nosso papel é legislar. Segundo. Apresentei um projeto de lei na Câmara Legislativa chamado Conecta DF, que inclusive já vai entrar na pauta na próxima semana para votar, que garante recursos da FAP para a ampliação do que a gente chama de Wi-Fi social em todos os espaços públicos do Distrito Federal, certo? Usar um percentual dos recursos da FAP para o investimento nesta área. Bem, uma outra ação do nosso mandato em relação a que a gente chama de, eu não vou chamar de inclusão digital, porque isso já está antigo, certo? É você requalificar, certo, profissionais que muitos deles hoje não têm acesso, eles não estão muito familiarizados com a tecnologia e acabam ficando de fora com a parceria com o SESI e com o SESC aqui do Distrito Federal. Nós colocamos ali em torno quase de 7 milhões de reais em emenda parlamentar para justamente fazer o que a gente chama dessa requalificação dos trabalhadores que hoje muitos deles poderiam ficar sem emprego por causa do avanço da tecnologia. E por fim, a destinação do orçamento. É importante que cada deputado tenha responsabilidade, eu sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, garanta os recursos na área de ciência e tecnologia da nossa cidade. Obrigado, deputado. Você gostaria de complementar? Oi. Então, primeiro vou dar aqui minha declaração de cidadão. O Wi-Fi social, ele não está funcionando, deputado. Está muito ruim, né? O serviço, a gente tenta usar esse serviço, não chega. E a ideia é muito boa, mas a gente precisa cobrar, fiscalizar para que esse trabalho chegue no cidadão. Outra coisa, o papel do deputado é legislar, fiscalizar, basicamente, mas ter outras ações como provocar o executivo de boas políticas públicas. O que eu citei aqui muito se deve ao executivo, óbvio, pode ser aplicado pelo executivo, deve ser aplicado pelo executivo, mas um bom parlamentar ele provoca o executivo, mostra um caminho e fiscaliza para ver se esses recursos estão sendo bem aplicados. Obrigado. Você gostaria de complementar, fazer uma réplica? Não, acho que 2 comentários rapidinhos. Eu acho que o primeiro eu acho que o Damasio traz algo interessante, que é importante a gente reforçar, que para além da legislação, o papel do parlamentar, ele é legislar, mas ele também é pressionar e conseguir garantir a regulamentação e a aplicação de uma legislação, porque senão ela nunca vai se transformar em uma política pública.
E aí eu acho que existe um movimento que acontece muitas vezes, que é legislar em cima da legislação que já existe, que é um problema que a gente enfrenta hoje no Brasil, não só no DF. E quando a gente olha, por exemplo, para as últimas alterações da Lei Orgânica do Distrito Federal, em 2019 foi prevista a criação do Wi-Fi social, já alteração que dizia que todo cidadão do Distrito Federal tinha direito a um acesso ao Wi-Fi gratuito. Então, desde 2019, isso já está previsto, inclusive está previsto na legislação mais importante do Distrito Federal, que é a nossa Lei Orgânica. E aí eu acho que precisamos fazer esse movimento de forma coletiva de fiscalização e de provocação do Executivo para garantir que isso realmente avance no lugar da reformulação de legislação que acaba se sobrepondo a algo que já está determinado, mas que acaba não tendo efetividade, ou então, quando efetivado, não consegue chegar ao seu resultado final, que é dar Wi-Fi de forma acessível para todos e todas. Obrigado. Então, agora é sua vez, eu tenho direito a fazer uma pergunta para os dois. Vou fazer para a Tainara. Opa, tá. Virou uma briga aqui. Não. É bom, né? Nós vivemos no governo passado a extinção da Secretaria de Ciência e Tecnologia e, historicamente, o governo Hollenberg foi o governo que menos executou recursos da FAP. Inclusive, foi o governo que aprovou uma alteração na emenda à lei orgânica de utilizar recursos dos fundos para pagamento de despesas em ordem geral. Eu, inclusive, na época, foi uma grande discussão relacionada a isso, certo? Nós, no primeiro momento, fizemos uma emenda para retirar a FAP e o Fundo do Direito da Criança e do Adolescente para nessa questão. Infelizmente, perdemos a questão da FAP, mas o Fundo do Direito da Criança e do Adolescente permaneceu. E a minha pergunta é, você sendo do PSB, partido do Rodrigo Hollenberg, que é candidato a deputado federal, que foi secretário nacional de Ciência e Tecnologia, quando existiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, como é que o PSB se posiciona nessa gestão? Como é que o PSB vai defender o avanço de investimentos na área de ciência e tecnologia, sendo que a sua principal liderança, que é o ex-governador Rodrigo Hollenberg, foi o governador que extinguiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia, colocando ela como uma subpasta do desenvolvimento econômico? Bem, eu acho que o primeiro ponto aqui é sobre autonomia política. Então, a minha visão, ela é estruturada a partir dos meus princípios e das diretrizes que são postas pelo meu partido. Não existe nenhuma determinação ou situação conjuntural que diga que o PSB é contra ou a favor da secretaria. Acho que primeiro a gente tem que refletir sobre as estruturas de Estado, porque a garantia de secretaria não necessariamente exige e faz com que nós tenhamos uma política pública bem estruturada. Muitas vezes, inclusive, o que nós vemos nesse processo de crescimento e diminuição de estruturas de governo é o processo de carguismo, indicação política e baixa efetividade das políticas, que têm que ser executadas e que deveriam ser estruturadas. Então, o primeiro ponto é que eu acho que a gente está falando sobre uma política que precisa, sim, ser associada à política de desenvolvimento. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, tecnologia, inovação, a gente está falando de todas as áreas do governo. Então, para a gente desenvolver uma cidade inteligente, a gente precisa de uma pauta ambiental, que seja uma pauta ambiental que garanta, de forma tecnológica, a inovação. Então, a gente tem que ter, de forma intersetorial, assim como eu acredito, por exemplo, que a Secretaria de Mulheres tem que cumprir esse mesmo papel. Acho que é uma questão de estrutura de Estado, de estrutura de governo e como se posiciona. Isso não significa necessariamente uma priorização ou não da pauta, ou utilização ou não dos recursos da forma mais adequada possível. E aí eu acho que é muito importante eu trazer como eu avalio essa pauta. Então, vou utilizar esse tempo para dizer isso, porque eu acredito que, quando a gente fala sobre inovação e tecnologia, a gente tem que pensar isso associado a todas as demais áreas. Então, nós estamos falando muito sobre cidade inteligente. Não existe cidade inteligente se a gente falar sobre cidade inteligente sustentável. E para isso, sim, aí os recursos e a política que a gente tem que estruturar pode acontecer dentro da SEMI. Não existe serviços disponibilizados para mulheres e para pessoas em grupos de vulnerabilidade que não seja feito de forma tecnológica e de forma acessível. E para isso, sim, a gente precisa ter acessibilidade à inovação, aos instrumentos de tecnologia, para garantir dentro da Secretaria das Mulheres que as denúncias possam ser feitas de forma virtual, mas que também as pessoas tenham condição de acessar a internet para fazer isso.
Então, eu acredito que a política de inovação e de tecnologia é uma política transversal que precisa estar estruturada por toda a parte de qualquer governo que seja. E aí defendo, além disso, que a gente consiga fazer o processo de descentralização desses recursos, que é viabilizar que os recursos sejam da FAP ou de outras fontes que estejam em outros espaços, como da própria secretaria, consigam não só ser aplicados, mas que eles sejam aplicados de forma descentralizada, garantindo que a gente desenvolva não só um polo tecnológico, mas de tecnologia aqui no Distrito Federal, mas que a gente transforme as nossas cidades em polos tecnológicos, principalmente aquelas que são mais periféricas. Obrigado. João, você quer fazer um retorno? Eu quero fazer um comentário da fala dos nossos colegas aqui. Primeiro, concordando com o Delmácio, a gente, para pensar o futuro, tem que olhar o passado, ver o que eles defendem hoje, mas teve a oportunidade de fazer e não fez. Ou até pior do que isso, atrapalhar e retroceder. Depois eu vou concordar com a Tainara, que não necessariamente extinguir uma pasta, uma secretaria, você está indo contra aquela política pública. Depende muito da estrutura que é elaborada as políticas públicas. O que a gente vê hoje são os problemas de indicações políticas em cargos técnicos, pessoas que ocupam cargos de tecnologia, que não entendem nada de tecnologia, ou pelo menos não entendem nada de políticas públicas, que pelo menos isso deveria ser observado, e a gente fica na mão de apoio político, indica um, indica outro, e o sistema, e o serviço, melhor dizendo, não chega na ponta. Obrigado. Você quer comentar? Desculpa, você quer comentar alguma coisa, as respostas? Eu concordo e discordo a partir do momento da estrutura de Estado pelo seguinte: todo governante, ele prioriza, quando vai montar qualquer estrutura de Estado, ele prioriza aquilo que ele acha que é interessante. O que acha que não é interessante, ele coloca como subtema. Isso é feito em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar, pelo menos na nossa estrutura de governo constitucional. Em relação, só para fazer um comentário em relação às legislações, a lei orgânica, ela é a nossa Constituição, então ela garante direitos, certo? Para você efetuar o direito, para que o direito consiga alcançar as pessoas, por isso que existem as leis que chamam de infraconstitucionais, que elas regulamentam artigos que são voltados, no nosso caso, da lei orgânica. O projeto que eu falei do Conecta IDF, que universaliza o acesso à internet, colocando entre aspas o Wi-Fi social, é exatamente isso. É regulamentar esse artigo que já está na lei orgânica para que o Estado consiga ter seus caminhos para chegar até as pessoas. Obrigado, deputado. Agora, só um comentário. Várias vezes nós citamos cidades inteligentes. Eu tenho uma frase de efeito, né, que eu gosto de usar bastante. Não adianta cidade inteligente com governo burro. Então, a cidade inteligente é, acima de tudo, uma coleta de dados para tomar decisão em cima de dados. Enquanto os políticos, o executivo principalmente, estiver tomando decisão em cima da sua intuição e não de nada, não adianta nada a gente instrumentalizar a cidade. João, agora talvez você faz a pergunta, faz para os dois, vai fazer para um deles. Eu gostaria de fazer para os dois, porque eu dou o tempo de resposta para os dois, pode ser? Pode, lógico. Primeiramente, é exatamente isso. Assim, eu acho que nós temos que seguir nossas políticas públicas baseadas em evidências. As evidências, ela freia essa intervenção política. Eu não sou ingênuo de saber que não existe articulações, mas ao mesmo tempo, uma pessoa técnica consegue convencer os seus colegas, convencer o governo de que aquilo é melhor para todos, né? Até mesmo politicamente falando, quando você se apega aos dados e às evidências. Bem, eu sou um entusiasta da energia solar, já trabalhei em alguns projetos de lei na Câmara, junto com o Eduardo Pedrosa, do meu partido, para incentivar esse mercado aqui no DF. Nós temos uma insolação e radiação solar privilegiada, não temos chuvas de maio a setembro, chega a ter 247 horas, mês de sol, e temos terras planas para a construção de usinas solares, temos tudo para prosperar nessa geração de energia, e a gente anda ainda em passos lentos quanto a isso. Nós temos boas legislações aplicadas, mas podemos mais. Hoje, nossa energia consumida aqui vem de fora, os nossos empregos, a nossa renda é consumida lá em Furnas, Itaipu, a nova hidrelétrica aqui próxima,
e a gente consome muito pouco da matriz solar aqui no DF. A minha ideia, como deputado, é criar um ambiente que tenha segurança jurídica, que tenha incentivos para esse mercado, e eu gostaria de saber dos meus colegas a opinião deles sobre o mercado, como estamos e para onde querem levar a energia solar no mandato de vocês, caso sejam contemplados. Muito bom, vamos começar. Eu sempre comecei. Então, tá bom, tá, 2 minutos cada Então vamos lá. Por isso que eu vejo mais uma vez que é importante as legislações infraconstitucionais, né? O plano diretor de cidades inteligentes, Brasília, como eu falei, é a segunda cidade que tem um plano diretor dando segurança jurídica para os empreendedores que querem investir em ter uma cidade inteligente. E o próprio governo também, para dar um norte para o governo como é que vai implementar isso, tem um capítulo inteiro que fala sobre energias sustentáveis, não só energia solar. Bem, uma outra alteração que foi feita, eu não sei se vocês sabiam, mas a zona rural do Distrito Federal não se autorizava, não tinha especificado na legislação, que poderia ter o que a gente chama de fazendas de energia solar. Nós aprovamos na Câmara Legislativa uma alteração da legislação, da legislação territorial, 2 legislações foram alteradas, uma foi a LUOS, a alteração da LUOS, e um artigo que mudou o ZE, Zonamento Econômico e Ecológico, que permitiu, certo, que na zona rural do Distrito Federal pudesse se instalar fazendas, né, que a gente chama de fotovoltaicas. E depois dessa legislação começou a avançar. Por exemplo, no PADEF, a última informação que eu tive, 7 produtores rurais migraram vamos dizer assim, de ramo, deixaram de produzir, não deixaram, pegaram parte das suas propriedades, montaram fazendas de energia fotovoltaica, certo? E começaram a, entre aspas, vender energia para a neoenergia. Então, assim, eu acredito que a mudança dessa legislação foi um grande avanço. Na realidade, para vocês terem ideia, nós fizemos isso na frente do Estado de Goiás, que queria fazer essa mudança de legislação. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, inclusive, pegou alguns modelos nossos aqui para levar para o Estado de Goiás, para que pudessem implantar lá. Aí, na minha visão, para finalizar, o que falta no Distrito Federal é incentivo, financiamento, que é onde eu acho que o DRB deveria abrir uma linha específica de financiamento para os empreendedores que querem investir nesse ramo. Assim, 3 segundos. Obrigado. Eu agradeço novamente a pontualidade de vocês. Você pode responder 2 minutos, por favor. Tá vendo? A gente está consensual. A gente tem coisas consensuais aqui também. Eu acho que a gente tem uma questão específica que é em relação ao cenário que permite o investimento e o desenvolvimento da energia solar. A gente tem uma dificuldade hoje que é o custo inicial. E aí o custo inicial não só para quem está empreendendo, mas o custo inicial para quem quer consumir, quem quer trocar a sua energia hoje por uma energia sustentável. E a gente tem mecanismos que hoje funcionam, mas que funcionam de forma muito tímida, como é o caso do IPTU verde, por exemplo, que poderia ser ampliado, poderia ser atualizado e garantir o envolvimento de muito mais, inclusive, cidadãos, utilizando o IPTU verde, assim como condomínios. Acho que temos um start importante aí, que é entender o papel do Estado para você promover coisas como a energia solar. Então você tem um dos grandes consumidores hoje de energia do Distrito Federal, o próprio serviço público. E não se fala sobre o consumo do serviço público. O que ele consome, a quem ele paga e como ele gera essa energia. Então a gente precisa fazer uma atualização e garantir um olhar para um Estado como o nosso, uma unidade federativa Estado como a nossa, que garanta que a energia solar ela seja prioritariamente utilizada, seja nos aparelhos, nos prédios públicos, em nível nacional ou em nível distrital, que representam hoje uma boa parcela do consumo de energia do nosso Distrito Federal. E por fim, acredito que a gente precisa entrar aí sim nas isenções fiscais para garantir o estímulo para que esses produtores de energia consigam entender o Distrito Federal como um cenário que seja produtivo para investir e seja possível gerar lucro a partir da energia solar. Hoje já tem uma legislação, que eu trabalhei nela junto com o Eduardo Pedrosa, que os prédios públicos até 2028 tem que ter 75% consumido de energias renováveis. Temos outra legislação que conseguimos implementar, e essa eu escrevi a minuta dessa lei, que é a gente conseguir a isenção de até
estendemos de 1 mega para 5 mega a usina, a isenção do ICMS para a construção de usinas aqui no DF. Peguei uma experiência de Minas bem sucedida, trouxe para cá e a gente vem trabalhando nisso. Hoje o que nós temos aqui, um grande problema, até falando aqui abertamente para o deputado talvez ajudar o setor nisso, é a dificuldade dos pequenos empreendedores instalarem suas usinas solares. Hoje, a Neoenergia é possuidora da escolha, da caneta ou do relógio. Ela fala, eu ligo ou não ligo. E, de certa forma, a Neoenergia compete diretamente com esses pequenos. Mesmo esses pequenos não fazendo nem cócegas no caixa, e tem esses problemas que acontece hoje e pode ser solucionado com uma boa política pública. E uma pressão de um deputado que fiscaliza e cobra resultado. Obrigado, gente. De novo, agradeço pela pontualidade de vocês. Tá? Só uma curiosidade, um comentário. Na Holanda, eles não foram com placas solares, placas voltadas, mas foram com aerogeradores. Eles fizeram uma estratégia que eu acho que, por exemplo, o BRB podia fazer. Os jovens casais compram um aerogerador para pagar em 25 anos. O que eles vão pagar de prestação, porque o aerogerador aqui já é caro, o que eles vão pagar de prestação é o mesmo valor que o aerogerador gera de energia. Então, durante 25 anos, o que eles recebem da energia gerada é praticamente o que eles gastam para pagar. Depois disso, a energia deles é o plano de aposentadoria. Em vez de ter um projeto, um plano de aposentadoria, uma poupança, o cara tem um aerogerador. Depois de 25 anos gerando energia. Então, os casais estão fazendo isso. Isso é o tipo de coisa que podia ser feito. O PRB financiando a longo prazo investimentos nessa área de... O Banco do Nordeste financiou os aerogeradores do Ceará. Mas foi para empresas, né? Não para pessoas físicas. Então, mas esse é um comentário. Bem, gente, a gente acabou a nossa segunda etapa. Agora eu vou passar, já vamos para o final, vou passar para cada um de vocês 3 minutos para fazer considerações finais e aí a gente encerra. Pode ser? Então, ladies first. Bem, gente, queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, agradecer os companheiros aqui de debate, o mediador. Acho que esse é um movimento importante porque existem algumas pautas que elas não são pautas de campo político, elas são pautas da estabilidade e do futuro de uma nação. Então, quando a gente discute sobre meio ambiente, quando a gente discute sobre inovação e o uso da tecnologia para a gente conseguir ter políticas públicas eficientes ou para termos legislações adequadas, a gente não está falando de uma escolha política, a gente está falando basicamente da modernização da nossa sociedade como um todo. O Distrito Federal ele tem uma grande oportunidade aqui em vários sentidos quando a gente pensa sobre inovação e tecnologia. O primeiro é olhar que todos os dados do nosso país passam pelo Distrito Federal, direto ou indiretamente. E hoje nós não temos a profissionalização e nós não temos um mercado de trabalho qualificado voltado para gerenciamento de dados, sendo que nós poderíamos sim ser uma elite hoje de produção, de conhecimento e também de geração de emprego voltado para o gerenciamento de dados em nível nacional. Um segundo ponto é a gente entender que cidades inteligentes não funcionam com políticos burros e cidades inteligentes sem meio ambiente e sem preservação não são inteligentes. Então, utilizar a concepção da cidade inteligente para garantir que o nosso esgoto seja de uma forma gerenciada melhor, através de softwares, através de uma forma que consiga garantir que a gente não passe pelo que a gente passa hoje, com os lixões, com os aterros, com o saneamento de forma desqualificada, assim como também garantir uma economia de energia, seja através da energia solar ou então da otimização de que os aparelhos de energia pública, por exemplo, eles sejam automatizados para estarem associados ao momento em que um carro ou uma pessoa passa por economizar os nossos recursos naturais, passa por economizar o serviço público, o dinheiro público, e passa por garantir que a gente tenha uma sociedade que funcione de forma muito mais estruturada, utilizando menos e utilizando mesmo assim tudo que nós precisamos. Um terceiro ponto é a gente conseguir entender que a tecnologia e a inovação ela só faz sentido se ela for para todos. Se tecnologia e inovação for um processo de elitização de um novo mercado, nós vamos continuar com muito desemprego, vamos continuar com muita desigualdade e vamos ter simplesmente mais um serviço que é utilizado e que é produzido e que vira mercado de trabalho para as elites. Então a gente precisa ver o Distrito Federal como uma possibilidade de descentralizar tudo que é de inovação e de tecnologia. Entendendo que inovação e tecnologia não adianta você ter um parque tecnológico específico de produção de conhecimento se esse conhecimento ele não tem aplicabilidade e ele não chega a quem mais precisa, como no Santa Luzia, como estrutural, como o sol nascente. E por fim, saber que não existe um mercado de crescimento
que não envolvam as mulheres. Assim como a ONU mostra o que significa a injeção das mulheres no mercado de trabalho, assim como nós sabemos que a maior quantidade de desempregados no Distrito Federal hoje são mulheres, a gente não resolve o nosso problema de desigualdade e de falta de renda e de falta de emprego se nós não inserirmos as mulheres dentro desse mercado de tecnologia. Obrigado, Tainara. Agora, deputado, por favor. Eu quero também agradecer o convite, agradecer aos nossos debatedores aqui, agradecer ao nosso mediador também, mediou de forma brilhante. E, bem, que é importante a gente nos ater, vamos dizer assim, a nossa atribuição, né? Garantir um dos grandes problemas do Distrito Federal é a segurança jurídica para se investir. Nós temos hoje a nossa economia, ela praticamente baseada no setor público. O setor público é o que mais compra no Distrito Federal, o setor público é o que mais consome no Distrito Federal. Se um dia esse setor ficar em crise, o DF acaba. Então, o primeiro ponto, na questão empreendedora, o que nós precisamos é entender qual é a vocação da nossa cidade. Por isso, apresentei um projeto de lei que virou lei, que cria o complexo logístico de importação e exportação do Distrito Federal. Nós podemos ser o maior hub aeroportuário da América Latina. Isso, quem disse não fui eu, foram todas as empresas aéreas que pousam e decolam aqui de Brasília. Por que isso não acontece? Porque, infelizmente, não existia uma política, uma segurança jurídica para que as empresas de carga pudessem trazer os seus investimentos para cá. E aí eu quero dizer uma coisa interessante, que após a aprovação e a sanção desta lei, a Amazon abriu seu CD aqui no Distrito Federal. A Mercado Livre abriu seu CD aqui no Distrito Federal. Então, o nosso papel, o papel da Câmara Legislativa, é legislar para o futuro. Então, qualquer um de nós que a partir de 2023 estiver sentado na cadeira da Câmara Legislativa, precisamos olhar para o futuro. Em relação à tecnologia e à ciência e tecnologia, o Distrito Federal, até pouco tempo, não tinha uma universidade sua. Nós tínhamos a única universidade pública, gratuita, era a UNB. Hoje, nós temos a Universidade do Distrito Federal, que é pública e gratuita. E aí, eu propus aos meus pares um desafio da Câmara Legislativa criar a sua universidade. Mas não é uma universidade para dentro, para os servidores da Câmara. Não, uma universidade para a população do Distrito Federal. Por que não? Por que não termos uma universidade, a primeira universidade do Legislativo brasileiro, que venha atender às demandas de formação da nossa cidade, com base na vocação da nossa cidade? Apresentei um projeto de lei relacionado a isso, a Câmara Legislativa tem dinheiro para isso, certo? Espero conseguir aprovar isso em breve. Se não for nessa legislatura, se eu não voltar, peço para meus amigos continuarem dando continuidade a isso. E para finalizar, a Tainara falou sobre as mulheres, eu digo, vou usar aqui, vou parafrasear uma frase que eu ouvi. O lugar da mulher é onde ela quiser. E ela, empreendendo, ela faz muito melhor do que qualquer um. Obrigado. Obrigado, deputado. João, suas palavras finais, 6 minutos. Vamos lá. Primeiramente, agradecer, debate de alto nível, aqui foi uma troca de experiências incrível para nós, candidatos, e também para todo mundo que nos assiste. Obrigado por mediar esse debate, obrigado a Cris pela iniciativa, a J. Fleury pela iniciativa, muito obrigado. Como o Delmas falou, eu vejo que o deputado ele é primordial no desenvolvimento da sociedade. A minha preocupação é que não basta boa vontade. As boas vontades, o inferno está cheio. Tem um caso prático, uma legislação que obriga a criar em todas as RAs um ponto de apoio para os motofretistas. A intenção é muito boa, só que a lei foi muito mal feita e, se aplicada, irá excluir os aplicativos do DF. Isso é uma iniciativa que vai contra a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo. É ruim para todos. Então não basta ter só boa vontade, tem que saber legislar, tem que ter responsabilidade, não pode fazer legislação para a plateia, tem que fazer legislação que muda, de fato, a vida das pessoas. E eu queria ler uma passagem aqui, que foi escrita em 1946, no livro Grande Sertão Veredas, que fala exatamente isso. Que ele fala, o Guimarães Rosa, meu primo, torto,
mas eu tenho orgulho de falar que tenho parentesco com esse grande homem, que ele fala o seguinte: uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é lidar com um país de pessoas, de carne e sangue, de mil e tantas misérias. Tanta gente dá susto de saber, e nenhum se sossega. Todos nascendo, crescendo, se casando, querendo colocação de emprego, comida, saúde, riqueza, ser importante, querendo chuva e negócios bons. O que essa passagem lá em 1956 queria dizer? Que não basta ideias arranjadas, não basta a gente pegar aqui tanto conhecimento dos meus debatedores e deixar no ar. A gente precisa aplicar isso em políticas públicas. Eu me dediquei nisso, todo o meu conhecimento acadêmico foi voltado para isso. Eu me especializei em controle social, estudei criminalidade e me aperfeiçoei em um mestrado de políticas públicas. Passei 3 anos sentado a bunda na cadeira, estudando como implementar boas ideias de tecnologia, empreendedorismo e inovação na prática, para as pessoas na ponta. A gente tem que fazer uma cidade inteligente onde as pessoas se sintam bem atendidas. Cidade inteligente é aquela que atende as pessoas, parafraseando a Cris, quando viram uma palestra dela falando. E também, continuando aqui, elogiando a Cris, pela chamada que ela fez nas redes sociais dela desse debate, que é: vote em candidatos que defendem inovação, tecnologia e empreendedorismo. Esse é um caminho para você começar a olhar quem que você quer votar nessas eleições de 2022. E convido todos a me seguir nas redes sociais. Meu @ é joaorenato.br. Lá você vai ver um pouquinho da minha história e o que eu quero construir para uma Brasília do futuro. Obrigado, João. Bem, gente, já para finalizar, gostaria de dar um depoimento para vocês. Ciência e tecnologia, dentro de um range, né, de um leque, tem uma regra chamada TRL, que mede a maturidade de tecnologia. A história de 1 a 9, os primeiros, 1, 2 e 3, fica para a ciência, é o espaço da universidade brasileira. Os 8 e 9 é o espaço da indústria, como transformar aquela tecnologia em produto e colocar no mercado. Os espaços intermediários são os institutos de pesquisa que no Brasil tipicamente transformam conhecimento em produto, ajudam a empresa a colocar o produto, transformar em produto. Nós precisamos olhar a ciência e tecnologia dentro dessa concepção de produto. Quer dizer, não estou falando política nacional, mas para a política distrital, nós precisamos definir o que é uma política só de desenvolvimento socioeconômico, que vai exigir uma política industrial, que por sua vez vai exigir uma política de ciência e tecnologia. As coisas estão amarradas, não adianta a gente fazer ciência e tecnologia por fazer. É legal estudar a importância do sânscrito na cultura mesopotâmica pré-histórica? É legal, mas não por F. Nós precisamos ter ciência e tecnologia que atendam os problemas do DF. E aí os nossos recursos têm que ir para isso. Então, acho que nós temos aí uma oportunidade da Câmara ajudar o Executivo a definir políticas industriais que eu falo não necessariamente a indústria, mas política para geração de riqueza e de empregos, voltados para as vocações, como o próprio deputado falou, para as vocações do DF, nós temos algumas bem interessantes, e aí sim, essas políticas geram demandas na área de ciência e tecnologia que vem atender essa necessidade. Eu gostaria de agradecer a vocês pela qualidade do debate, pela pontualidade do debate, isso é raro, eu parabenizo os 3 pela qualidade, e agradeço a presença, agradeço a vocês que estão nos assistindo pela paciência, e bem-vindo ao próximo debate, na próxima sessão, terça-feira que vem? Terça-feira, deputado distrital. Terça-feira, deputado distrital. Então, gente, boa noite para vocês, obrigado por tudo. Boa noite.